Muito bem, vamos com mais informação. Olha, a juíza Elma Tourinho fala sobre reforma eleitoral que barra a candidatura de juízes e militares. A proposta prevê a adoção de uma quarentena de 5 anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam concorrer às eleições. Caso aprovado, a juíza explica as diferenças nas possíveis candidaturas. Hoje, para um parlamentar concorrer, seja a um mandato eletivo pela primeira vez ou uma reeleição, ele não precisa se desincompatibilizar, por exemplo, se ele for para uma reeleição. Ele exerce o seu mandato até o último dia. Se for reeleito, ele continua. Se ele não for reeleito, ele volta para a atividade dele anterior. Se ele for um agente estatal, por exemplo, ele pode se desincompatibilizar com 6 meses antes. Então, só por aí, e essa regra dos 6 meses também é para o chefe do Poder Executivo. Só por essa comparação, nós já veríamos que há uma quebra do princípio da isonomia. A proibição vale para qualquer cargo eletivo e também define critérios. Algumas pessoas perguntam para mim, mas doutora Elma, essa regra me parece muito específica, direcionada a uma pessoa, casuística. Nós estamos vendo que essas discussões passam por esses arranjos políticos, mas ele atinge pessoas de um modo geral. Nós somos 14 mil no país, e um juiz no Brasil, para ele concorrer a um cargo eletivo, ele tem que abandonar a profissão. Além dos juízes, promotores, procuradores também são obrigados a abandonar a carreira quando optam por um cargo público. Além disso, ele perde todo aquele período, por exemplo, que ele contribuiu para a Previdência Social, para os seus órgãos de previdência. Ele não volta mais a ser juiz. Ele pode se eleger e aí exercer o cargo eletivo, mas se ele não se eleger, ele não volta mais a ser juiz. E isso há uma discrepância muito grande com outros países de muita tradição democrática. Como, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Portugal, México, aqui mais pertinho o Equador. Todos esses países de forte tradição democrática, ou o juiz não precisa renunciar, ou não se exige a desincompatibilização, ou ela é de no máximo 6 meses. Outro ponto observado pela juíza é em relação aos candidatos que cumpriram cargo eletivo e foram condenados por crimes como corrupção. O que aí afetaria a proporcionalidade num sentido muito expresso. Quando eu tenho uma pessoa inelegível, porque ela foi condenada por um crime gravíssimo, como corrupção, por exemplo, porque ela tirou dinheiro da administração pública ou do patrimônio público, ela fica inelegível por 8 anos. Mas o juiz, que exerceu uma função pública muito relevante, ficaria por 5. Veja que acabam tratando quase igual alguém que cometeu um crime, condenado pela justiça de maneira definitiva, com alguém que exerceu uma função pública relevante. A juíza ainda reforça que espera que a bancada federal do estado de Rondônia possa votar contra esse projeto, que chega a ser incluído na desigualdade. Por isso nós entendemos que isso é um direito político, é um direito fundamental dos magistrados e que a gente não pode abrir mão, porque é um direito nosso. Se juízes não puderem defender direitos, eles não servem para ser juízes. E nós contamos que a nossa bancada federal, possa votar contrariamente a esse elastecimento, dessa regra, porque é aqui que nós moramos, é com essa bancada que nós contamos que ela rejeite algo que a gente sabe que é de interesse escuso, político, e que visa atingir possíveis candidatos a pleitos nacionais. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 31 de agosto o pedido de prioridade para a votação do novo Código Eleitoral. A expectativa é que a proposta seja votada pelo plenário na próxima quinta-feira, dia 2. Por isso, o alerta à bancada federal de Rondônia. Se ele passar, eu não tenho dúvida que a nossa Associação Nacional entrará com uma ação para discutir a constitucionalidade, porque ela revelaria vários
a questão da própria discriminação, a quebra da isonomia, fere o princípio da proporcionalidade, como eu disse, em contramão dessas nações democráticas. A gente ficaria como países autoritários, né, que impedem o acesso a várias questões democráticas. Olha, brilhante a exposição da doutora Elma Antorinho. Se eu tivesse alguma dúvida com relação a como votar, se eu fosse um parlamentar, ela teria já me convencido de que o correto é tratar o magistrado, tratar o juiz como se trata qualquer cidadão. Aquela máxima constitucional, todos são iguais perante a lei, desde que não seja um magistrado, desde que não seja um juiz. Porque daí, esse tem que ser tratado de uma forma diferente. 5 anos. Tem que ficar na espera até passar o prazo legal. E como disse ela, quase o tempo, que é de 8 anos, para aquele meliante que exercia a função de parlamentar, cometer um crime, vai ter que ficar 8 anos esperando e depois volta. Quer dizer, o juiz está sendo tratado quase igual ao meliante. Um absurdo um negócio desse. E aí ela fala que nós estamos perdendo para países reconhecidamente democráticos. O país, o Brasil hoje ensaia, e esse é o meu medo, esse é o meu temor, ensaia mudar um pouco a forma política, o jeito político de levar as coisas. Se nós não nos cuidarmos, nós estamos caminhando para um comunismo, para um regime de exceção. Não há nenhuma dúvida disso. E é preciso que nós entendamos, e nós, que eu falo, os parlamentares, e aí ela falou diretamente para os parlamentares de Rondônia, que entendam que nós não podemos ficar distante dos exemplos dados pelos países democráticos. Infelizmente há em curso, está em curso um processo de venezuelização desse país. E aí, uma das situações que quer se criar é tratar de forma não democrática profissionais, agentes públicos que tanto deram e dão pelo país, de terem o direito de abrirem mão da sua carreira, coisa que também é algo que tem que ser discutido, largada da sua carreira definitivamente, como fez Sérgio Moro, por exemplo, para disputar um cargo público. E aí tem que esperar 5 anos. Que história é essa? Onde é que está aquela máxima de que todos são iguais perante a lei? Está perfeita a doutora Elma Antorinho, como inclusive presidente da Ameron, Associação dos Magistrados de Rondônia, que certamente ela está dando voz ao pensamento dos seus colegas.